Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, um bate-papo com o deputado estadual professor Cleiton do PSB. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super, aqueles que nos assistem pelos canais de comunicação. Prazer falar com você novamente. Prazer é nosso, deputado. Quero falar com o senhor é da área da educação, professor Cleiton, sobre o reajuste dos ganhos mínimos dos professores vinculado à variação do valor por aluno anual do Fundeb, que é o principal mecanismo de financiamento da educação básica. O governo do estado anunciou recentemente que esses ganhos seriam divididos, né, entre os professores. Eu queria saber como é que o senhor viu essa tomada de decisão e esse anúncio do governo, o que isso representa para a categoria dos professores, que nós bem sabemos é uma categoria absolutamente sofrida, não apenas professores, mas profissionais da educação. Bom, Rodrigo, o assunto é extremamente técnico e ao mesmo tempo vasto. Eu vou tentar ser bem didático aqui, para que quem não é da área da educação possa também compreender o que eu vou chamar de um imbróglio entre a classe e o governo do estado. Primeiro, que é preciso esclarecer que talvez essa seja a segunda maior polêmica do final do ano passado, porque a primeira, sem dúvida nenhuma, vocês deram uma notícia agora há pouco, que é essa questão da possível adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. Segundo, um questionamento que a gente faz em relação a esse famoso rateio do Fundeb. Só para as pessoas entenderem, nós temos uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 108, que 14 anos depois alterou a lei do Fundeb. Estabeleceu que de todos os recursos destinados aos municípios, aos estados, 70% deveria ser destinado a ganhos, a salários de servidores diretamente ligados à educação, aos profissionais de educação, tanto aos professores quanto àqueles que dão suporte no trabalho dos professores. Entretanto, havia uma dúvida se esse aumento ou esse abono salarial por conta dessa lei poderia ser dado no ano de 2021, já que nós tínhamos uma limitação imposta pelo PLC 173, projeto de lei complementar do governo Bolsonaro, que estabelecia que até o dia 31 de dezembro do ano passado não poderíamos ter concurso público e não poderíamos ter aumento salarial para os servidores. Só que aí em Minas Gerais, um prefeito de uma cidade do sul de Minas, a cidade de Cachoeira de Minas, fez uma provocação ao Tribunal de Contas. A pergunta dele era se, com as sobras do Fundeb, poderia ser feito, então, um rateio, uma distribuição dos recursos que não tinham sido gastos com os professores. Resposta do Tribunal de Contas do Estado, Rodrigo, que um projeto de lei complementar não está acima da Constituição. Um projeto de lei complementar não supera aquilo que diz a Carta Magna do país. Consequentemente, o Tribunal de Contas então entendeu que havia uma brecha. Talvez outras categorias de servidores públicos não poderiam receber nenhum tipo de abono salarial ou nenhum tipo de aumento salarial, mas a categoria da educação sim. Começamos então a empreender na Assembleia Legislativa uma luta para que isso acontecesse. Recebemos a secretária de Educação numa Assembleia Fiscaliza no início de dezembro, e aí eu fiz uma provocação. Perguntei a ela se as sobras do Fundeb, os 70% que não fosse cumprido, seria distribuído entre os professores do Estado. A resposta que ela deu é que os 70% estavam comprometidos já com os salários para a educação no mês de dezembro e com o pagamento do 13º, o que nós sabíamos que não era verdade. Nós desconfiávamos naquele momento que boa parte do que deveria ser destinado ao salário dos professores, ao salário dos servidores da educação, estava sendo realocados em obras. Tanto é que o governo do estado anunciou a reforma de 100 quadras escolares, a compra de ônibus escolares.
Aí então começa nas redes sociais um grande movimento, sobretudo de profissionais da educação entrando nas redes do governador, fazendo pressão para que ele fizesse então o chamado rateio do Fundeb. Recebemos a notícia então, por volta do dia 22 de dezembro, que esse rateio iria acontecer. Só que o que nós estamos questionando, e já adianto que nós teremos uma reunião na Comissão de Educação com a presença da secretária que foi convocada, para que ela mostre onde foram gastos os 1.800.000.000 que havia na conta do Estado no dia 23 de dezembro. Porque isso, Rodrigo, e quem está nos ouvindo, daria uma média de R$ 7.800 de abono para todos os professores do Estado. O governo, então, anuncia R$ 2.000 e poucos com os descontos, R$ 1.800 por professor, e inventa também uma outra coisa que não existe. 400 e poucas escolas que receberam uma premiação da Secretaria de Estado de Educação, os professores dessas escolas receberiam um valor a mais por conta de uma questão meritocrática que não existe na lei do Fundeb, e é outra questão que nós precisamos discutir e debater para entendermos de onde a Secretaria de Estado de Educação tirou essa aberração jurídica. Deputado, na opinião do senhor, então, faltou transparência em todo esse processo. Como é que tem sido a relação com a Secretaria de Educação e com a secretária Júlia Santana? Olha, a relação é uma relação republicana, institucional, e o que a gente pede é exatamente essa questão da transparência, Rodrigo. O governo do Estado, a Secretaria de Educação, e eu disse isso para a secretária nesse Assembleia Fiscaliza, estava perdendo uma grande oportunidade. Os recursos hoje do Fundeb, que aumentaram consideravelmente com essa nova emenda constitucional, trariam possibilidade do governo do Estado, do governo atual, reparar um grande erro, que é exatamente o não cumprimento da Constituição Mineira, porque a Constituição Mineira, através de uma emenda que foi, se não me engano, no ano de 2017, aprovada no ano de 2017, garante o piso nacional salarial para todos os professores. O governo Zema, através desse novo Fundeb, poderia ter enviado à Assembleia Legislativa não uma proposta de rateio, mas uma proposta de cumprimento do piso com a educação, da educação, cumprimento do piso com os professores. Eu disse para a secretária e volto a repetir aqui de público: o governo deixou que o carro da história passasse à sua frente, sem assumir o protagonismo desse carro da história. Fizeram, então, um aporte salarial no final do ano que não condiz com os recursos que estavam em caixa naquele dia. E era possível fazer um projeto de lei para que Minas Gerais cumprisse o piso da educação. Tem a chance esse ano, porque nós estaremos ali fiscalizando esses recursos, que não são poucos, já que a nova lei do Fundeb traz aí aportes grandíssimos. Nós temos notícias, só para o pessoal ter ideia, de municípios que fizeram um rateio, dando aos professores R$15.000, R$17.000, um pequeno município no sul de Minas. Deputado, nós ouvimos constantemente por parte de parlamentares da oposição que o governo, ele estava com dinheiro em caixa, por exemplo, para ter regularizado o pagamento dos servidores muito antes do que regularizou. Agora o senhor conta e traz para a gente essa informação de que o governo poderia ter agido de uma forma diferente e garantido, por exemplo, o piso dos profissionais da educação, dos professores, o piso nacional dos professores, justamente a partir dos recursos do Fundeb. Como é que o senhor vê essa situação abordada constantemente pelos deputados da oposição aqui em Minas Gerais? O governo tem de fato dinheiro em caixa para fazer esse tipo de coisa, ou tinha dinheiro em caixa para fazer isso?
Só pegar a imprensa mineira, sobretudo, mas também isso na imprensa nacional na semana passada, uma matéria, posso citar a fonte aqui sem problema, o Tempo, a Rádio Super deram essa notícia, mas vamos pegar uma fonte de fora de Minas Gerais. O jornal Valor Econômico traz uma matéria mostrando ali quem são os principais maus pagadores da União, os estados que não têm honrado com a sua dívida. Minas está em segundo lugar como o estado que menos paga, que menos honra. Se não paga a dívida, Rodrigo, consequentemente você tem dinheiro em caixa. É bom lembrar também que Minas Gerais tem uma grande vantagem em relação a outros estados durante a pandemia. A nossa arrecadação, ela não diminuiu, pelo contrário, nós aumentamos a arrecadação. Uma parte fruto do aumento dos combustíveis, o que consequentemente traz um aporte significativo na arrecadação de ICMS, e outra em relação à considerável alta do minério de ferro no mercado internacional. Ontem eu desafiei uma pessoa a dizer o seguinte, diga para mim 3 coisas boas que foram feitas pelo atual governo. Aí a pessoa dizia, colocou o salário em dia, colocou o salário em dia, que é uma obrigação que poderia ter sido feita lá atrás, porque já tinha recurso para fazer isso. E como você disse, vários deputados têm questionado, tanto é que a gente pergunta, a gente provoca, eu fiz isso em maio do ano passado, para que o governo do estado abra as contas, as 3 contas da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e do Itaú, até para que a gente saiba o quanto que há de recursos nessas contas que são públicas. Aí o governo recorre aos tribunais de justiça para impedir que nós tenhamos acesso a esse valor. Isso nos leva, então, à desconfiança. Tem muito dinheiro em caixa e isso poderia solucionar, resolver não só o problema da educação no cumprimento do piso, mas o problema da reposição das perdas salariais da segurança pública, que é outra discussão que tem sido intensa na Assembleia. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Você já participou muitas vezes, já conhece o quadro, perguntas objetivas, respostas objetivas, ping-pong comigo aqui, combinado, deputado? Combinado, Rodrigo. Para começar, o Fundeb. O Fundeb é um direito constitucional e deve ser cumprido à risca. A divisão de recursos do Fundeb. Questionável e ainda teremos muitas discussões em relação a isso. Salário dos professores. Precisa se cumprir o piso no mínimo e a categoria precisa ser valorizada, principalmente porque deu a sua vida nessa pandemia para que a educação não fosse mais trágica do que for. A secretária de Educação, Júlia Santana. Está na hora de voltar para o Rio de Janeiro. Governador Romeu Zema. Está na hora de governar e deixar de lavar panela. PSB e PT em 2022, federação partidária? Há uma incógnita ainda, houve um pedido de prorrogação junto ao TSE, acho que nós teremos ainda muitas reuniões pela frente para tomarmos essa decisão. Deputado estadual, professor Cleiton do PSB, falando com a gente sobre a divisão de sobras do Fundeb. Muito obrigado pela entrevista, deputado, prazer falar com o senhor, até a próxima. Prazer todo meu.